Ninguém dedica-se tanto por algo que não tem valor. Ninguém dedica-se tanto por algo que ela não acredite que possa haver mudança. No estudo que estamos fazendo de Daniel, capítulo 10, já temos aprendido o que estava acontecendo naqueles dias e estamos agora ponto a ponto, pontuando algumas coisas importantes que Daniel precisou fazer para que a obra de Deus se manifestasse, para que Deus, então, estivesse à disposição de Daniel ouvir as suas orações. Quando uma pessoa decide buscar a Deus, seja por meio de orações, seja por meio da leitura bíblica, estudando a palavra, seja por meio de jejuns, nós temos que entender que não é só a prática, mas tem que se unir o coração também. Daniel estava passado já, Daniel capítulo 10, já estava numa certa idade, ele já não era mais o menino, já não era mais aquele jovem que foi tirado de Israel e levado para a Babilônia, assim como muitos de nós, assim como muitos de vocês que me acompanham, já não é mais aquela pessoa, aquela jovem, aquele jovem com sonhos, com projetos, talvez já numa idade já que você fala, pastor, já fiz muita coisa. Se a gente levar em consideração que o tempo de exílio babilônico durou cerca de 70 anos. Então, quando Daniel foi levado, antes mesmo de Israel ser levada, antes de eles serem, como diz, raptados, escravizados na Babilônia, o Daniel já estava lá como um dos príncipes na Babilônia, escolhido para ser um dos chefes dentro da Babilônia. E Daniel, depois já agora chegando numa certa idade, já é um senhor, Se levarmos em consideração somente o tempo do exílio, pelo menos 70 anos ele estava na Babilônia. E ele tem a triste decepção de olhar para a Babilônia e perceber que a grande maioria daqueles que voltaram, saíram, tiveram a liberdade de sair da Babilônia e voltarem para Israel, eles encontraram um caos. Israel encontrou um caos. O povo de Israel chegando em sua terra, chegando em Judá, eles encontraram a destruição. Esses textos a gente consegue também ter discernimento disso em Neemias, que reconstruiu as muralhas que foram destruídas. Nós podemos encontrar esses textos que dá referência para a gente sobre isso em Esdras, em Zacarias. Só que aqui em Daniel, nós conseguimos perceber que muitos haviam já saído da Babilônia, voltado, tiveram então a libertação do cativeiro, mas agora alguns ainda israelitas acostumaram com a Babilônia. É o que eu quero falar com você hoje. Hoje vamos dar atenção a esse texto, porque acostumando-se com a Babilônia é quando você acostuma a viver longe de Deus. Quando você acostuma estar distante, que você acostuma não orar, que você costuma não ter mais prazer em ir à casa de Deus, que você já não sente alegria mais em estar na terra natal, como se diz respeito às coisas de Deus, às coisas santas. Porque o povo já não estava com aquela disposição. E Daniel, ele é avisado num sonho, Você talvez vai interpretar numa visão, vamos dizer assim, e nessa visão havia-se achado que haveria uma grande batalha. E nessa grande batalha, Daniel ele se compadeceu dessa batalha que o povo iria passar. Eu vou te fazer uma pergunta para você, com muita sinceridade, você não precisa ficar chateado com o que eu vou falar. Você realmente ama a sua família? Você ama as pessoas como Jesus ensinou? Ame o teu próximo como a ti mesmo? Porque se há esse envolvimento verdadeiro de amor, exige-se, é obrigatório que haja reação. Se você diz amar e não tem atitudes de amor, você está talvez totalmente incrédulo acerca do amor. Porque Daniel, ele coloca um projeto no coração dele. Eu vou ler isso aqui, você já sabe, mas eu vou repetir, vou falar um pouco mais aprofundado agora. No versículo de número 2, o pastor acabou de comentar, diz assim: naqueles dias, nos dias dessa visão de uma grande guerra, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Essa tristeza aqui não é uma tristeza de a pessoa ser uma pessoa largada às traças, não é a tristeza da sofrência que as pessoas sofrem, não. Essa tristeza que Daniel está sentindo é a agonia de saber que o povo vai sofrer.
o que a batalha que eles iriam enfrentar trariam de dores para o seu povo, e isso mexeu com ele. Eu digo sempre que nós temos que ter coração como o coração de Daniel. Pastores que sintam a dor do povo. Pastores que, quando alguém fala de algum pleito, alguma dor, alguma enfermidade, fala de alguma situação que ela está passando, o pastor sinta a dor dela. Que o pastor tenha essa sensibilidade de entender que a necessidade dessa pessoa é grande e ela está sofrendo. Quando você sofre a dor alheia, quando eu digo sofrer no sentido de você tomar a dor para si, de você realmente querer fazer alguma coisa por aquela pessoa. A Bíblia nos ensina em tantos textos, tantos ensinamentos, tantos exemplos de pessoas que eram tão fortes para ajudar outras pessoas, mas na metade, no final do caminho, foram desanimando. Pessoas que às vezes começam muito bem. Não, pastor, a minha vida é pregar a palavra, eu quero falar de Deus, eu quero fazer isso. Tem um relato lá em Atos dos Apóstolos, ali onde conta o início da igreja, falando ali de Barnabé, falando de João Marcos, falando do apóstolo Paulo. Eles tinham saído a missões. E o João Marcos, vendo a pressão que era pastorear, a pressão que era ser um homem que levava o evangelho em sua vida, em seu coração e na pregação, chega um dia que ele faz, viu gente, eu quero deixar isso aqui, eu vou voltar para a igreja que lá é mais tranquilo, lá no campo, aqui no campo de batalha, aqui enfrentando a batalha diretamente, não é tão fácil não, eu vou voltar para Jerusalém. Ele ficou com um pouco de medo. E às vezes é o que acontece com muitas pessoas. Elas veem as lutas que vêm, porque quando você começa a decidir enfrentar o que é mal, quando você decide enfrentar o que está errado, você acha que vai ser fácil? Você acha que não vão ter represálias contra você? Vamos fazer o seguinte, vamos pensar o seguinte, você decide, eu vou lutar pela minha família. Eu vou lutar para que os meus, porque essa guerra que está aqui, essa visão que houve no coração de Daniel, talvez seja a visão que você tenha. E quando falo isso para você, é pensando, talvez você está vendo que o casal cada vez mais distante, tá se formando uma pequena guerra. Eu vou ser assim, um pouquinho mais profundo nessa palavra. Presta atenção no que eu vou te falar. Você fica, cada vez briga mais com teu marido, cada vez você briga mais com a sua esposa. Cada vez você fica mais distante, você começa a não ter prazer de voltar para casa. Você não tem mais prazer de dar um abraço na pessoa que você ama. Você começa a se afastar. Você vai se afastando, a ponto que o amor vai se apagando. E por que vai se apagando? Porque a pessoa vai deixando de coisas importantes. Então, quer dizer, a visão do que ela está vendo, a visão que não precisa ser profeta, não precisa de ser, né, como algumas pessoas falam aí, o vidente, para descobrir o que vai acontecer com essa pessoa. O casamento dela vai acabar mais cedo ou mais tarde. Se não houver colaboração de ambos, uma hora vai acabar. É a visão que você tem que ter. Você tem que entender, se eu não fizer a minha parte, uma hora vai acabar. Filhos vão se perder. Uma história que seria maravilhosa, linda, se você tivesse entendido a visão. O que fez Daniel parar e ficar 3 semanas tristes, chorando aos pés do Senhor, o que fez? Ele entendeu que a visão de guerra era grande. E eu vou dizer para você uma coisa, com muita sinceridade do meu coração, você está vendo que a coisa só piora e você não faz nada. O Daniel viu, ele teve uma visão, olha, a coisa vai piorar, vai ter uma grande guerra e nós temos que fazer alguma coisa. Você está vendo, como diz, né, aquele dito, a viola em caco, você está vendo tudo destruído e você não faz nada. Você está percebendo que teu casamento vai de mal a pior, está percebendo que você não tem mais motivação para nada. Daniel, quando percebeu, quando teve essa visão de batalha que poderia vir, ele tomou uma decisão. Ele fechou a cara, ele parou de brincar, ele fechou a cara, foi chorar aos pés do Senhor para que ele pudesse ser ouvido, para que aquela guerra fosse arrancada. Não estou aqui falando dessa guerra escatológica, não estou aqui nem muito menos tentando falar da última guerra, né, do Armagedon. Não, mas pense nos dias atuais. Pense nesses dias que você está tendo visão. Você está vendo que a coisa vai de mal a pior, mas você está continuando sorrindo.
E eu não estou dizendo que você tem que ficar triste, não. Ai, pastor, o senhor quer que eu chore? Não, não é isso. Mas a coisa está indo de mal a pior e você não faz nada. Você não levanta, desculpa o que eu vou te falar, você não levanta o traseiro do sofá. Você acha que as coisas vão acontecer assim, ó, no estalar de dedos? Ai, tomara que esse pastor faça alguma coisa que me ajude. O pastor está te ajudando aqui, ó, todo dia. Deus está falando com você e você está parado, mórbido. Aí, ó Deus, ó céus, ó vida. Você tem que fazer alguma coisa. Nós temos que ter uma decisão séria no coração. Se nós não aplicarmos a palavra, se não nos aplicarmos ao tempo que estamos vivendo, sabe o que vai acontecer com você? Vai acontecer que a guerra virá e você não vai saber nem de onde veio o inimigo. Mas como isso aconteceu, pastor? Como que meu filho se perdeu assim? Como é que ele foi para a droga? É o meu nenê? É meu nenezinho? Que, meu Deus, eu nunca vi nada de errado nele? Você não se atentou à guerra que pode acontecer. Teu filho te trata você como se tratasse um cachorro na rua e você acha que é normal. Você acha normal. Ah, sai daqui, me deixa quieto. Peraí, mas o primeiro princípio dentro da casa é honrar o pai e a mãe. Primeiro mandamento que uma criança, desde que nasce, ela começou a entender sobre a vida, a primeira coisa que ela tem que fazer é aprender a honrar o pai e a mãe. Mas, por não se ter cuidado das guerras que podem acontecer, a mamãe dá tudo pro filhinho, né? Tem filhinhos de 50 anos na casa do papai e da mamãe. Papai da mamãe, né, tá lá trabalhando para sustentar o filhinho em casa. Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é uma visão que você teve, ó, há muito, muito tempo atrás e você continua agindo do mesmo jeito. Por quê? Porque você não viu que é uma guerra. Isso é uma guerra, é uma batalha espiritual. Levar a coisa a sério não é fácil. Daniel tomou uma decisão. Preste atenção que pode ser que demore o tempo que for, mas quando você decide fazer alguma coisa, Deus se move em seu favor. Pastor, mas agora não tenho o que fazer. Tem sim, tem o que fazer. Leia o versículo 3 comigo. Manjar desejável não comi. Ou seja, ele se absteu de coisas que ele gostava. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. Então, o que Daniel toma de decisão na vida dele? Ele fala, olha, eu vou jejuar. Ele não está fazendo um jejum para ninguém. Não é um jejum para a guerra não acontecer. Ele está jejuando. Ele está tirando tempo precioso para Deus. Pense você, não estou aqui como um nutricionista, nem tenho ideia de como deve agir um nutricionista. Mas eu acredito que uma pessoa de uma certa idade, porque como eu disse, o seu Daniel, o senhor Daniel, porque ele já não é jovem mais. O seu Daniel precisa comer bem, ele tem que comer carne, ele tem que se alimentar direito, ele tem que comer dos manjares que sempre comeu para poder sustentar o seu corpo. Ele já não é uma criança mais. Só que ele faz o quê? Ele passa 3 semanas se abstendo de todo o alimento que era agradável para ele. Né? Pense, por exemplo, né? O Silvio faz aquela costela que ele só fala para a gente, não chama a gente. Faz aquela costela bonita, como ele diz, como o pai dele falava para ele de engraxar o bigode. Aí você chega na frente, não, pode estar aquele cheiro que é cheiro de fome que fala, né? É o cheiro de fome. Aí você vê que, infelizmente, eu falo assim para você, eu uso desse tom de brincadeira, mas para você entender a coisa séria. Porque, irmão, você chegar naquele manjar, você gostar daquilo e não fazer, você tem que estar com um propósito muito fiel para aquilo. Você tem que estar disposto mesmo a pagar um preço. Como dizia minha mãe, é olhar com os olhos e lamber com a testa. É só querer. Mesmo tendo condições para tal. O jejum que Deus recebe não é o jejum que você só fica 2 horas sem comer. Não, não é só isso. É a questão do propósito. O propósito do jejum que Daniel fez não foi, claro, ele não ficou 3 semanas sem comer. Alguma coisa ele comia. Mas se você olhar, por exemplo, no texto lá, em Daniel capítulo 1 em diante, você vai ver quando Daniel ele se abstém de comer as comidas, as iguarias. Só está no legume, só está naquilo que era para não morrer de fome. Era só isso que ele comia. Ele estava comendo coisas básicas. Eu não estou mandando você fazer a mesma coisa, não faça loucura. Eu já fiz isso já, até para a igreja. Olha, todo mundo vai fazer esse jejum assim, assim. Não, eu não imponho. Eu aprendi que eu não devo impor, mas eu devo ensinar.
Você precisa ter momento de jejum, fechar o rosto, não é para você maltratar ninguém, não é para você desprezar ninguém, mas de você sensibilizar, de você colocar seu coração numa contrição, entender por que você está jejuando, orar mais. Daniel orava 3 vezes por dia. 3 vezes ao dia ele se punha diante de Deus em oração. Agora, o que esse texto me chama a atenção? Que ele passou 3 semanas inteiras jejuando, orando. Por qual motivo? Lembra por que começamos aqui essa mensagem hoje? Se você não acredita numa grande mudança, você não faz. Você não vai jejuar e orar para se consagrar em favor de pessoas, de uma situação, de uma batalha que pode acontecer, se você não acredita que Deus pode se mover em seu favor. Eu estou aqui já há alguns dias estudando sobre esse assunto. Eu quero, nos próximos dias aqui, até o 21º dia desse clamor que estou fazendo, assim semelhantemente a Daniel, estou estudando sobre pessoas que jejuaram, oraram na Bíblia e Deus trouxe resultados. Amanhã, se Deus permitir, na quarta-feira, eu quero falar para vocês sobre a Esther. Tem pessoas que ela promove um jejum, vamos jejuar, vamos orar a Deus para Deus mover o céu. Ontem, quem me assiste hoje, dia 3 de setembro, talvez essa mensagem é transmitida em qualquer outro momento para você naqueles cortes, mas uma pessoa mandou uma mensagem: pastor, eu estou com um testemunho muito sério para contar, porque eu já tinha sentença que seria mandado embora, porque eu vou ter que assumir agora o exército e a empresa não pode me manter porque isso vai fazer eles terem um ônus, uma perca e tantas outras coisas que iriam acontecer. Um jovem rapaz da igreja. Aí me contando: pastor, eu fui na empresa, a empresa falou: não vai me pagar, eles vão me pagar mais do que eu deveria receber, vou trabalhar ainda nesse período e vão me registrar com um salário muito alto. Como que isso acontece? Pastor, isso não é normal, porque Deus se move em direção daqueles que estão buscando a Ele. Mas pastor, a empresa é louca em fazer uma coisa dessa. Pois é, Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Como que Deus se move em seu favor se você não crê, você não age mais por fé em nada? Nada na tua vida você vive por fé. Você não ora mais acerca das coisas da sua vida, das batalhas da sua vida. Eu já ouvi algumas pessoas que falam: pastor, eu prefiro nem falar desse assunto. Sabe o que significa quando você não quer falar do assunto? É porque você não tem interesse naquilo. Se você não se interessa em lutar pela tua família, se você não se interessa em lutar pela guerra que pode vir, seu pai e sua mãe se perderem para o inferno, seus filhos ir para o inferno, seu casamento acabar, e um para cada lado, e também o inferno preparado para os pecadores, também para você. Você sabe que a nossa vida é uma guerra constante contra o diabo, contra Satanás. As incitações, as influências, palavras maldizentes, às vezes até num ambiente de alegria, todos felizes, ali há aquela perversidade, as lisonjas, palavras de lisonjas, mas vira as costas, as pessoas falam tudo ao contrário. O que está escrito aqui? Eu passei 3 semanas sentindo a dor do povo. Um senhor, já de pelo menos 70 anos, deixando de alimentar-se daquilo que eu acredito que você vai me entender, não vai me compreender mal. Eu tenho na minha igreja, por exemplo, aqui em Pato Branco, na igreja que sou pastor, não é na minha igreja, na nossa igreja, eu tenho pessoas de 82 anos, 85 anos. Então não me interprete mal o que eu vou falar, mas uma pessoa de 70 anos não vai ter muitos anos da vida para poder comer muitos manjares. Então entenda que Daniel, ele teve que fazer o quê? Ele teve que se abster de coisas que era bom para ele. Mas ele tinha um propósito verdadeiro. Por qual propósito você ora? Por qual propósito você jejua? Ou se você jejua, porque crente tem que jejuar, né? Ah não, pastor, porque eu não posso. Mas um jejum, meio-dia, 2 horas, 3 horas. Não, pastor, o meu jejum vai ser de café. Ah, pastor, se eu não tomar café me dá dor de cabeça. Então, você vai vencer a dor de cabeça e a vontade de tomar café, o vício. Mas pastor, me dar água na boca. Esse enfrentamento que você tem que enfrentar. Se você não consegue vencer uma xícara de café, como é que você vai vencer o demônio? Então pense que o que Daniel está fazendo é algo que muitas vezes você não faz.
Você não está se dispondo. Tem uma guerra iminente. O que é algo iminente? Algo que vai acontecer, está chegando. Amados, é como uma criança. A criança nasce, falei mais cedo que tem que ser, a título de exemplo, honrar o pai e a mãe. Mas a criança vai crescendo. O Paulo fala, a carta aos Coríntios, capítulo 3, a primeira carta, ele fala assim, olha, vocês, quando ouviram a palavra, eu não pude dar um alimento sólido, pesado, porque vocês eram muito infantis, muito criança ainda. Mas hoje, mais uma vez, depois de muito e muito tempo, você continua sendo infantil. Você continua sendo fraco. Eu ainda não posso dar comida pesada para você. Por quê? Porque você ainda continua sendo infantil. Os anos passaram, desculpa o que eu vou lhe falar, pelo amor de Deus, não me tenha como uma pessoa má, mas você já está aí com seus 60, 70, 80 anos e você está pouco se importando com coisas que você tinha que ter se importado lá com seus 20 anos. Mas por que isso está acontecendo? É igual quando um doutor olha para você e fala, olha, se você não cuidar disso, e disso, e disso, e disso, você pode ter doença tal, doença tal, doença tal. Claro que isso aí é uma maneira de prevenir. A visão de guerra não era atual, a visão de guerra era que iria acontecer. Mas Daniel se opôs àquele mal que poderia acontecer. Isso eu chamo de pessoa precavida. A pessoa que está atenta, ela está atenta até o que pode acontecer. Até o que pode, não é dizer que aconteceu, não é que aconteceu, o que pode acontecer. Não, eu vou preparar aqui, eu não vou deixar o diabo colocar o dedo sujo, a pata suja dele no meu casamento. Não vou deixar ele colocar a pata imunda dele, que o diabo ele não tem mão, ele tem pata, maldito. Ele quer destruir sua família, ele quer acabar com a sua vida financeira. O que Daniel entendeu, gente? Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar. Como disse, Daniel estava percebendo pessoas. Eu não vou falar mais hoje, mas na próximo estudo a gente vai fazer isso. Daniel entendeu que haviam pessoas que estavam com ele, que não enxergaram e não tiveram a visão que ele teve. Você acha que Deus vai dar para você uma visão de melhoria, de oração, vai te dar discernimento de coisas que você não está nem aí para nada? Daniel está jejuando e orando, Deus está falando com ele, Deus está honrando ele. Mas você está olhando, está fazendo o quê? Nada? Você vai olhar e vai ficar com medo. É o que aconteceu nos versículos posteriores. Eles viram que Daniel estava ali naquele momento de contrição, ele entendeu algo de Deus, mas quem estava perto não entendeu nada. Às vezes é assim. Dentro de um lugar, ou agora aqui, na maior igreja que se forma no sudoeste do Paraná, aqui pela TV Nova Conexão, pela RIT aqui de Pato Branco, a maior igreja é formada agora. Tantas pessoas ouvem e dão ombros, né? Dão ombros para a palavra, estão nem aí. Mas outras pessoas estão agora em lágrimas, porque você sabe que você tem guerras que você está vivendo hoje, que lá atrás Deus avisou você que você tinha que ter orado, que você tinha que ter intercedido para que esse mal não chegasse até você. E hoje esse mal é maior. Como diz, né? O bicho cresceu, a coisa aumentou. O que era um pecadinho, né? Um pecadinho estourou um pecado cabeludo. Uma coisa difícil de arrancar. É aquele carrapato que está ali sugando você, sabe? Aquele carrapato ali está mordendo você. Você não sabe como, você não consegue chegar. Onde que está? Você não consegue tirar. Porque você foi avisado. Você foi avisado que deveria fazer. Pastor, eu não fiz, então faça agora. Porque Daniel, ele teve uma visão, olha, tem uma guerra chegando. Tem uma guerra chegando contra você. E quando eu falo assim, eu não estou falando como profecia, mas se for como profecia para você, abre os seus olhos, vá orar, vá jejuar. Porque depois que o leite derramou, o que você tem que fazer? Tem que limpar. Não tem o que fazer. Quando estava então Daniel jejuando e orando, quando estava Daniel clamando a Deus, buscando a face do Senhor, ele deixou de brincadeira, ele parou com coisas naturais, os alimentos que ele gostava, para aproximar-se de Deus.
Mais uma vez eu digo para você o que eu comecei introduzindo no seu coração no início da mensagem. Você só vai lutar por algo que você acredita que pode ter mudança. Por isso que algumas pessoas pedem e não recebem, porque elas pedem mal. Elas não sabem chegar-se a Deus. Está lá em Tiago isso, tá? Tiago fala isso. Vocês estão pedindo, mas vocês não recebem porque você só quer alívio. Tem gente que só quer alívio. Ai, se meu marido fosse embora, eu ficava feliz. Por que você não ora para o seu marido se converter? Tá, porque a senhora também não se converteu? Porque a senhora disse que vai na igreja e volta do mesmo jeito que a senhora foi? A senhora sabia que a Bíblia fala que é melhor estar no deserto do que morar com uma mulher rixosa? Sabia disso? E quem se dirá ao contrário, né, irmão? Melhor é viver numa casa sozinho do que um homem iracundo, brigão, desculpe aqui, xarope. Toma cuidado, porque o Senhor está lhe dando uma visão para você. Tem coisas ruins que podem acontecer se você não começar a levar a sua vida espiritual a sério. Daniel passou 3 semanas orando e jejuando. Para o 4º versículo, onde a gente vai terminar, no versículo 4 de Daniel 10, no dia 24 do 1º mês, eu estava a bordo do grande rio Hiddekel, e levantei os olhos, e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e seu corpo era como turquesa, seu rosto parecia um relâmpago, e seus olhos como tochas de fogo, e seus braços e seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como voz de multidão. Sabe o que algumas pessoas falam? Eu, Jefferson, não creio que seja o que algumas pessoas dizem aí. Dizem que quem está falando com Daniel é Jesus. Eu não acredito que seja. Primeiro, Jefferson falando. Primeiro porque esse anjo que vem aqui, no momento da batalha, para vencer o príncipe da Pérsia, a Bíblia fala que ele teve que chamar outro anjo. Então eu não acredito que Jesus precise de alguém para poder vencer o inimigo. Amém? Jesus é autoridade total. Jesus é autoridade sobre o demônio. Se esse anjo que está descrito que fosse Jesus, se fosse Jesus, pensando nessa qualificação, Jesus não perde batalha para ninguém, não precisa de ninguém para poder vencer. Jesus não precisa de você ou de mim para poder fazer alguma coisa. Ele é o Senhor. Ele é a autoridade plena. O que fez Deus enviar do céu o anjo para falar com Daniel? Foi o seu clamor, suas lágrimas, sua abstinência. Ele absteu de coisas que para ele era prazeroso, para poder alegrar o coração de Deus, para Deus se mover em direção dele. E você? Como que você vai fazer? Você vai parar de preguiça, vai vir para a igreja? Vai parar de falar, um dia eu vou e vai vir? Você vai parar de falar assim, é que eu moro longe. Mas é que é difícil. Você vai parar de reclamar? Porque se você parar de reclamar e começar a tomar uma decisão verdadeira, Deus vai honrar você. Amém? Eu faço a primeira oração do dia, são 3 orações. Essa é a primeira, segunda ao meio-dia. Quem quiser participar, tem um grupo que o pastor está enviando a oração, tá? Todas as orações serão enviadas para você ouvir e compartilhar com quem também quer participar deste propósito. Vamos orar? Pai querido e amado, mais uma vez em Tua presença aqui estou, sabendo eu que não é por muito falar que sou ouvido, mas eu sei que a persistência e a insistência faz que o Senhor se mova em nossa direção. Jesus, há pessoas que estão entregues, pessoas que cansaram de lutar, pessoas que não têm ânimo para lutar, pessoas que perderam o prazer, que já não querem mais esforçar-se por seu trabalho, não querem esforçar-se mais pela sua casa, pelos seus filhos, nem mesmo pela sua saúde, nem pela saúde mais dessa pessoa, porque é tanto baque, é tanto resultado contrário. Na medicina ela procura, os médicos falam, é uma massa que está crescendo na sua cabeça, nós temos que descobrir, pode ser um tumor, pode ser benigno, pode ser maligno, e a pessoa está já como se fosse, ela está como se estivesse paralisada, ela não tem força para continuar. Cada dia é uma coisa, quando não é uma situação no corpo, é uma situação financeira, quando é uma situação financeira, é uma situação na família, quando não é na família, é nos sentimentos.
diabo está conseguindo acessar o coração, o sentimento dessa pessoa, está conseguindo mexer a mente dela, ela fica perturbada, imaginando mal, pensando, suspeitando mal. Mas aqui eu estou, Jesus, para interceder por essa pessoa que está agora passando por essa enfermidade física, pela enfermidade espiritual, pela enfermidade na alma. Essa pessoa que está abatida, desanimada, prostrada, essa pessoa que está entregue por conta de uma vida toda de sofrimento. E ela acabou esquecendo que sem o Senhor, sem a tua graça, sem a virtude do Pai do céu, nós não podemos nada. Oro, Jesus, oro intercedendo, meu Deus, mais uma vez, por todas as pessoas que têm um problema no trato respiratório, seja no pulmão, seja no nariz, seja, meu Deus, no esôfago, seja, meu Deus, em qualquer área do sistema respiratório, uma bronquite, pneumonia, ou até mesmo consequência do Covid, o pulmão não funciona como outrora, só uma porcentagem do pulmão funciona. Eu repreendo essas alergias, rinites, alergias que deixam essa pessoa com dores de cabeça, sinusites. Em nome de Jesus, eu determino que este mal, que este demônio que age no corpo dessa pessoa, do alto da cabeça até a planta dos pés, dos ossos, e essa pessoa que vai passar por uma cirurgia, uma guerra, vai passar por uma cirurgia, mas o Senhor Jesus, Ele estará contigo nessa guerra e você vai vencer. Coloque sua fé em ação e declare: eu vou ter mais uma vitória, e o diabo mais uma vez vai ser horrorizado, porque ele verá o meu Senhor me dando a vitória em minhas mãos, em nome de Jesus. Pai, eu peço, nestas águas que a Ti consagro, que quando delas, ó Deus, pela fé as pessoas beberem, sejam curadas, livres e libertas, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Beba comigo desta água para a glória de Deus.